palavra de hoje é sobre removendo o lixo do coração. Removendo o lixo do coração. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 6, 43 a 45. Lucas capítulo 6, eu vou ler o versículo 43 até o versículo 45, tem a versão projetada, a mesma versão que eu estarei lendo, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E o Senhor quer nos falar sobre esse assunto. Lucas 6, 43 a 45. Sentado como estamos, mas em reverência vamos estar lendo esse texto. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, nós Te adoramos nessa noite, nós dissemos quem Tu és para nós, e nós queremos nessa noite que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja. Nós necessitamos da Tua palavra rema, da Tua palavra revelada, e apesar de mim, ó Deus, que o Senhor venha falar ao coração dessa igreja. Eu quero ser apenas um instrumento, ó Deus, da manifestação da Tua glória nesse lugar, para que a Tua igreja receba, Deus, a direção do Teu Espírito Santo, e para que juntos aqui sejamos edificados pela palavra gloriosa e manifesta através de Cristo Jesus. Nós recebemos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho um histórico, o meu passado, a minha infância não foi muito boa. Minha família não é uma família cristã, muito pelo contrário. Apesar de sermos religiosos, já da nossa família, dos nossos ancestrais, avós, de frequentar a igreja, mas a verdade é que a nossa família era muito desajustada. Uma família que não tem Deus, irmãos, é uma família desajustada, é uma família que não tem sentido, que não tem propósito, é uma família que não estabelece amor, carinho, respeito, não vive em paz. E essa era a minha família. Eu cresci num ambiente de muitas brigas, num ambiente onde não tinha carinho, onde eu não tinha a presença e a figura de um pai. Apesar do meu pai estar lá, mas meu pai era dependente de vícios, de bebida alcoólica, e o contexto familiar nosso sempre foi muito tenso, e esse contexto gerou muitos sentimentos e ressentimentos dentro do meu coração. Eu fui uma criança que carregou muito ódio, muita raiva. Eu tinha muitas atitudes que por conta desses sentimentos acabaram prejudicando muitas pessoas. No meu período escolar eu fui uma pessoa que procurou magoar, ofender e prejudicar pessoas de propósito, porque aquela dor que havia no meu coração, aquele sentimento de raiva e de ódio por não ter um pai presente, por não ter uma família que eu tinha prazer de estar, muitas vezes eu chorava e desesperado, eu falava assim: por que eu nasci numa família assim? Eu olhava meus colegas e olhava pessoas que tinham o pai presente, que dava brinquedos, que estavam juntos, que tinham amor, carinho, e eu não tinha. Isso me revoltava ainda mais, e eu passava então até perseguir esses jovens, os meus colegas, ao ponto de eu receber um apelido na escola. Meu apelido era Sadão. Eu nunca falei isso na igreja, mas o meu apelido era Sadão, não é, Evandro? O Evandro sabe da minha história, a gente conviveu nessa infância, ele me conheceu antes de Cristo. Antes de Cristo, o Alessandro era uma pessoa que carregava muita dor no coração, muito ódio. Eu tinha inveja,
eu gostava de perseguir, porque a minha alegria, aquela dor, ela começou a gerar um sentimento de ver as pessoas sofrerem como eu sofria. E eu queria ver o sofrimento dos outros, porque ao ver alguém sofrer, isso me fazia bem. Porque eu só tinha ódio no coração. Eu só tinha raiva dentro de mim. É por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Nós passamos a reproduzir aquilo que tem dentro de nós. Os sentimentos que estão aí dentro do seu coração é aquilo que você reproduz com as pessoas que você se relaciona. No processo da nossa conversão, quando a minha família veio até Deus, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor, e Ele começou a libertar e tirar meus pais, e consertar as nossas vidas, libertar dos vícios, restaurar o casamento, restaurar o relacionamento com os filhos, Deus começou a limpar e purificar à medida que nós, como família, como pessoas, fomos entregando e tirando e limpando o nosso coração. A transformação de uma pessoa depende da necessidade e do entendimento dela de buscar se libertar daquilo que a prejudica, ou daquilo que está atrapalhando e trazendo consequências ruins sobre a sua vida, com base nos sentimentos que ela está carregando dentro do coração. E essa noite você vai ser levado a refletir sobre o que tem dentro de você, sobre os sentimentos que você tem guardado, sobre as atitudes que você tem tido. Esse texto que nós lemos também é encontrado lá em Mateus capítulo 12, e o contexto lá em Mateus ele é bem claro. Essa conversa surge após uma situação em que Jesus cura um rapaz, uma pessoa que era cega, que era muda e que era endemoniada. Jesus realiza um milagre, aquela pessoa é restaurada. E aí os fariseus começam a dizer: olha, você só fez esse milagre por causa de Beelzebu. É Beelzebu que tem agido na sua vida. E Jesus começa a questionar e a ensinar eles, e ele fala assim: não, isso é impossível, porque uma casa dividida ela não subsiste. Não é possível que uma coisa ruim faça uma coisa boa. Não é possível que Satanás promova coisa boa, porque a essência dele é ruim. Assim como não é possível, então, que algo bom faça uma coisa ruim. E aí Jesus ele traz uma comparação, conforme nós lemos, sobre uma árvore. Uma árvore que é boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim ou má não produz frutos bons ou maus. Por quê? Porque não é da sua essência. E eu queria que você entendesse uma coisa. Aquilo que tem dentro de você diz quem você é. Aquilo que você tem guardado dentro de você define se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Não é o lugar onde você está, porque nós estamos aqui dentro de um templo adorando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, mas mesmo aqui dentro, mesmo na presença de Deus, o que define se somos bons ou maus é o que está aqui dentro. E é por isso que nessa noite você precisa definir quem você quer ser. O que você quer ser nessa terra? O que você quer produzir nessa terra? Porque aquilo que está dentro de você vai gerar frutos. E os frutos podem ser bons, mas também podem ser frutos maus, frutos ruins. Aquilo que o nosso coração está cheio determina quem somos. Eu não estou falando de identidade, porque todos nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Todos nós somos amados por Cristo Jesus. Todos nós, a nossa vida levou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário. Você tem um valor inestimado. Eu não estou falando da sua identidade, eu estou me falando sobre quem você tem se tornado. Aquilo que você guarda no seu coração, aquilo que você está alimentando dentro de você, está definindo quem você é. Mesmo você sendo cristão, mesmo você frequentando uma igreja, se você tem guardado lixo, como ressentimentos, raiva, ódio, se você tem mantido dentro de você um sentimento de vingança,
de falta de perdão, não quer liberar perdão às pessoas, ou de inferioridade, de medo, de vitimismo, de mágoas, todos esses sentimentos ruins e maus dentro de você, no seu coração, está produzindo coisas ruins, frutos ruins. É por isso, irmãos, que nós podemos estar na casa de Deus, servindo a Deus, mas tendo frutos ruins nos nossos relacionamentos. Porque Deus quer mudar o nosso interior. Quando Deus muda o nosso interior, a nossa essência, o nosso coração, e quando nós falamos em coração, estamos falando da nossa alma. Quando Deus muda o seu coração, a sua alma, Ele muda tudo. Porque a sua essência sendo transformada, essa essência vai transformar em atitudes. Você vai produzir frutos bons à medida em que você deixa Deus trabalhar dentro de você. Quem é responsável por guardar coisas boas ou más no coração? Fala assim: sou eu. Você é responsável por aquilo que está dentro do seu coração. Pastor, mas o meu sentimento de mágoa, de ódio, é por aquilo que fizeram por mim. É pelas atitudes que realizaram contra mim, as decepções que eu tenho. Eu tenho ódio da pessoa que me traiu, eu tenho raiva da pessoa que me magoou, que me ofendeu, eu detesto ela. Independente do que fizeram com você, você determina o que entra no seu coração. Não é justificativa para você o que fizeram com você. Porque o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é ser cristão, meus irmãos. Porque quando tudo está bem, quando você é amado pelas pessoas, nós temos um comportamento, uma atitude boa. Mas o caráter do cristão é revelado quando as coisas não vão bem. Quando as pessoas nos prejudicam, nos atacam, nos ofendem, nos agridem. É ali que nós demonstramos o caráter de Cristo em nós. E se não houver esse caráter de Cristo dentro de nós, se não houver coisas de Deus aqui, a restauração e a transformação de Deus dentro de nós, meus irmãos, nós reproduzimos o que o mundo reproduz. A mesma dor, o mesmo desespero, o mesmo ódio, o mesmo sentimento de vingança, as mesmas coisas que o mundo faz, o cristão também faz. O crente também faz. Porque ele continua doente. Ele continua com seu coração cheio de lixo. Eu já tive a experiência de conversar com pessoas, de conhecer pessoas, que você senta para conversar com ela, é um desespero. Porque do começo ao fim da palavra, são palavras de quem está ofendido e magoado, e como ela tem vivido ao longo dos anos carregando essa mágoa, de como a vida dela é miserável, como uma pessoa que passou por isso, ela só traz ponto de vista negativo na sua palavra, carregado de coisas ruins, de decepção. Você passa talvez meses, anos sem ver a pessoa, quando você vai conversar com ela, é o mesmo assunto, é aquela mesma dor, aquele mesmo problema que está ligado há anos atrás. É a mesma dor que se repete e reflete na vida dela, em atitudes. São pessoas que não vivem, são pessoas que estão vegetando. Conversar com pessoas chega a fazer mal a você, porque o sentimento dela, a dor dela, as coisas ruins que estão dentro dela afetaram tanto ela que agora acaba afetando você. Eu acredito que você deva conhecer pessoas assim. É triste, porque para ela nada está bom. Nada está bom. Em contrapartida, tem algumas pessoas que é maravilhoso estar junto. Tem pessoas que você senta e você vê virtude saindo. Pessoas que mesmo em meio à dificuldade e tribulação, elas sempre têm uma palavra de ânimo. Ela sempre tem uma palavra de Deus. Ela sempre tem algo legal para compartilhar e você sai edificado de uma conversa assim. Eu sinto muito isso quando eu estou tomando chimarrão na casa dos meus pais hoje. Porque eu sinto virtude saindo da vida deles. Como é agradável, como é gostoso. Você talvez não está muito bem emocionalmente, mas ao conversar com pessoas
que tem coisas boas dentro de si, você sai edificado, você sai para cima, você sai motivado, você sai com esperança. Não é assim, meus irmãos? É assim que o cristão tem que ser. É assim que nós temos que ser. Pessoas para cima. Por quê? Porque se o lixo continuar dentro dos nossos corações, esse lixo vai afetar profundamente os nossos relacionamentos. Nós não temos como ter um relacionamento saudável se mantermos dentro de nós, se internalizarmos dentro de nós coisas ruins e más. A internalização dessas coisas vai contaminar tudo que está aqui dentro. Talvez tenha experiências boas, coisas boas que você viveu, experiências com o Espírito Santo, mas quando você começa a acumular entulho, lixo, ressentimentos, mágoas, aquilo acaba tomando proporção e acaba contaminando tudo, ao ponto de se exteriorizar. Aquilo que era interior se exterioriza através de palavras, através de atitudes, de posicionamento. E as pessoas se ofendem, as pessoas se magoam, as pessoas se afastam. É triste, irmãos, mas essa é a verdade. Tem muitos cristãos que afastam as pessoas de si. Eles têm a resposta, eles têm Cristo Jesus nas suas vidas, mas porque eles mantêm ainda dentro do seu coração lixo, ressentimento, as pessoas se afastam deles. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13, o texto diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Ou seja, aquilo que está dentro de nós, se é alegria, essa alegria vai transparecer, vai se tornar em atitudes. As pessoas veem em você aquilo que está dentro de você. Se bem que a gente tem muita capacidade também de fingir, e muitas vezes a gente está mal, mas faz de conta que está bem. Mas isso é uma outra situação. Eu estou falando sobre o sentimento, aquilo que está dentro do nosso coração. Quando nós internalizamos coisas, isso se transforma em atitudes, e as pessoas veem o que estão dentro de nós. Aquilo que está dentro de você é perceptível através de você, das suas atitudes. As suas palavras, as suas atitudes, elas vão denunciar aquilo de bom ou de ruim que tem dentro de você. É através das palavras, dos seus posicionamentos, dos seus frutos. É pelos frutos que nós conhecemos as pessoas. E você pode então até tentar ser uma pessoa agradável, querida, amável, mas sem você perceber, por conta do lixo que está dentro de você, essas coisas que você não tratou, que talvez você se recusa a tratar e deixar o Espírito Santo mexer, isso tem colocado a perder muitos relacionamentos que Deus quer estabelecer na sua vida com pessoas, e elas se magoam, elas se ofendem, elas se afastam. Além de termos os nossos relacionamentos afetados através dessas palavras e dessa dor, desse mal que está dentro de nós, eu queria que você entendesse algo. Todos nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos. Eu e você, um dia, estaremos diante do tribunal de Deus, prestando contas pelas palavras que nós falamos. As palavras que são faladas na frente das pessoas e as palavras que são faladas pelas costas delas. Porque você acha que Deus não vê quando você fala e ninguém está vendo? Ou você fala para outras pessoas? Deus está vendo. E um dia você vai chegar dentro do tribunal de Deus. E lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37 diz assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas das suas palavras, das palavras inúteis que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se você é culpado. Diante de Deus,
não tem como argumentarmos: ah, Senhor, eu não falei tal coisa. Porque nada passa despercebido. Nós poderíamos, irmãos, trabalhar uma mensagem inteira ou até mais, falar sobre a língua, o poder das palavras. A palavra, ela pode trazer vida como pode trazer morte. Como nós matamos pessoas através da nossa palavra, através daquilo que nós falamos a elas, mas como também podemos gerar vida no coração. E nós poderíamos falar muito sobre isso. E talvez em outro momento a gente traga uma mensagem mais relacionada a isso. Mas eu quero falar sobre esse lixo que está dentro de você. Sobre essas coisas que não foram resolvidas. Esses sentimentos que não foram tratados. Porque não é só o relacionamento que está prejudicado. Esse lixo pode te levar ao pecado. Essas coisas podem induzir você ao pecado. Eu quero trazer à memória de vocês aquilo que está em Gênesis capítulo 4, versículo 36 e 37. É a história de Caim e Abel. Vocês conhecem muito bem essa história. O texto conta, e eu vou ler versículo 3 ao versículo 7, para que vocês possam entender. Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva. E eu vou ler com vocês esse texto de Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns frutos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Eu gosto muito dessa versão na linguagem de hoje. Fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? E esse carrancudo tem o significado de emburrado, mal-humorado, aborrecido. Aí o versículo 7 ele termina dizendo: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É interessante que Caim, ao ter sido, a oferta dele ter sido rejeitada, ele guardou um sentimento de ódio contra o seu irmão, de raiva. Ele ficou emburrado, ele ficou resmungando, ele ficou com um sentimento no coração que chegou ao ponto de querer matar o irmão. Preste atenção, irmão, como isso é sério. Até então nós não temos nenhum fato que levou Caim a cometer o homicídio. Até ali tudo estava bem. O relacionamento deles com Deus, o relacionamento, com os pais, a Bíblia não relata nada de errado. Mas a partir daquele momento, quando ele oferece uma oferta de qualquer maneira, ele não se atentou à direção de Deus, e ele oferece os frutos, qualquer fruto, porque Deus provavelmente já havia estabelecido como fazer. E quando Deus rejeita, ele começa a carregar ódio, e raiva, e decepção. E aquilo começa a tomar conta dele. E ele começa a pensar, e eu acredito que Satanás já estava atuando na mente dele: mata seu irmão. Mata seu irmão. Irmãos, nós podemos pensar aqui não apenas como uma morte física, mas muitas vezes quando nós carregamos esse tipo de sentimento, o nosso sentimento é de matar mesmo. Talvez matar a reputação, é matar a pessoa no nosso coração. Não quero mais saber dele, eu quero que ele se exploda, não quero mais ver ele na minha frente. E nós fazemos isso com parentes, com pessoas que nós julgávamos amigos, com irmãos de igreja. Nós matamos as pessoas dentro do nosso coração por conta de sentimentos. Quando nós carregamos esse lixo no nosso coração, nós matamos as pessoas.
Deus disse para ele: olha, o pecado está à porta, Caim. Ele está querendo dominar você. Deus estava alertando, assim como o Senhor está te alertando nessa noite. Talvez isso que você está guardando no seu coração, preste atenção aqui, isso está te levando a matar pessoas, a te afastar de pessoas. E infelizmente Caim não deu ouvidos à direção de Deus, e ele acaba assassinando o próprio irmão. Eu queria que você avaliasse a sua vida. Eu queria que você refletisse um pouco sobre o que está dentro de você. E diante de Deus agora, eu queria que todos fechassem seus olhos. É você e Deus. Eu queria que você tentasse responder com muita honestidade para você mesmo. Responda isso para você. As pessoas têm prazer em estar perto de você? As pessoas têm prazer em estar perto de mim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: eu tenho o hábito de reclamar e murmurar com as pessoas? Tem algum sentimento ruim dentro do meu coração que está me motivando a pecar? E a última pergunta que eu quero deixar para você pensar: que lixo eu depositei em meu coração? Ou que lixo eu tenho depositado dentro do meu coração? Você precisa ser muito honesto com você mesmo. Essas perguntas você vai estar tendo a oportunidade de meditar na célula essa semana, de compartilhar, mas ninguém pode mudar ninguém. Eu queria que você, com muita honestidade, realmente avaliasse esses sentimentos que estão dentro de você, avaliasse o que você está colocando dentro de você, porque isso pode estar matando a sua vida, isso pode estar destruindo a beleza, aquilo que Deus tem compartilhado com você. Mas nós precisamos chegar a uma solução, e agora você pode abrir seu olho, para aqueles que não abriram ainda. Qual é a solução? Como que nós podemos resolver isso? Eu quero trazer para vocês 4 direções, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu entendo que nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar, em segundo lugar, guardar, e em terceiro lugar, proteger o nosso coração. Eu queria que você repetisse isso comigo: eu preciso cuidar, eu preciso guardar, e eu preciso proteger o meu coração. É você que faz isso. É você, é a sua decisão, é o desejo do seu coração em buscar isso. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. É do que está lá dentro. Amém, irmãos? Como nós fazemos isso? Então vamos trabalhar essas três formas, uma de cada vez. Primeiro, eu cuido do meu coração quando eu decido retirar aquilo que está velho, inútil e é desnecessário. Aquilo que não me serve mais. Aqueles sentimentos. Como que eu cuido? Quando eu retiro. Quando eu decido arrancar isso. E em nome de Jesus, essa é uma noite onde você vai poder arrancar aquilo que não presta, arrancar os ressentimentos. E talvez lá na célula você só vai testemunhar daquilo que você deixou aqui. Você não vai precisar levar até lá, mas em nome de Jesus você vai entender a importância de você tirar, de você deixar na cruz de Cristo aquilo que não serve. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, o texto diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração,
hipócritas. A palavra ela é dura, mas se nós estamos falando de um Deus que ama, um Deus verdadeiro, justo e bom, um Deus que realmente morreu para que a sua igreja pudesse ser uma igreja lavada, uma igreja com vestes limpas, uma igreja em santidade, uma igreja pura. Se nós não limparmos o nosso coração, nós estamos andando em hipocrisia. Nós estamos pregando algo que nós não vivemos. E Tiago fala: vocês precisam limpar os corações, vocês precisam retirar essas coisas. Tem pessoas, irmãos, que eu entendo, elas estão talvez na igreja e o sentimento delas é o seguinte: olha, eu já estou talvez há 3, 5, 10, 15 anos, e eu cheguei na igreja com muitos problemas, e eu já fiz veredas antigas, eu já fiz seminário, Paz da Liberdade, eu já fui em vigília, eu faço oração, eu faço um monte de coisa, e eu continuo com os mesmos problemas. Por que Deus não me liberta? Por que Deus não me transforma de vez? Eu quero que você saiba de uma coisa: o problema não está em Deus. O problema não está em Deus, porque esse é o desejo de Deus sobre as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não submetemos o nosso coração ao senhorio de Deus. Nós não permitimos que Ele toque. Irmãos, nós temos sentimentos em que nós queremos manter dentro de nós. Nós mantemos algumas coisas porque nós queremos, porque de alguma forma isso nos traz proveito. Lembra quando eu contei da minha história? Eu gostava que as pessoas me chamassem de Saddam, porque isso impunha medo. Eu tinha mais fama do que era na verdade. Mas tem professora minha aqui, ó. Eu já pedi perdão para todos os meus professores, porque eu fui um péssimo aluno. Eu fui dar uma palestra uma vez, numa formação continuada, e estava vários professores ali. A professora estava aquela vez, e tinha vários professores da época antiga, né? Professores aí com muita experiência. E a palavra que eu dei é: não desistam dos seus piores alunos. Por que será, né? Na verdade eu não sabia que eles estariam lá, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Deus preparou aquele momento exatamente para dizer: eu fui um pior aluno, e os meus professores estão aí para dizer que é verdade. Mas Deus tem capacidade de mudar até aquele que é incapaz, até aquele que aparentemente não vai dar em nada. Meus irmãos, Deus só quer um coração aberto. E voltando àquilo que eu estava falando, então, aquela atitude, aquela palavra, quando eu percebi que as pessoas tinham medo, isso me dava prazer. Eu tinha prazer em saber que eu causava medo, porque reforçava uma identidade de que aquele desprezado, aquele infeliz, pelo menos em algum momento, as pessoas tinham um sentimento positivo. Era o meu sentimento. Então muitas vezes, irmãos, nós guardamos alguns sentimentos porque nós tiramos proveito deles. E essa é a verdade. Quantas pessoas batem na mesa e gritam alto e falam: eu sou uma pessoa irada e Deus me fez assim. Não, Deus não te fez irado, meu irmão. Você se tornou irado no processo, nas decepções, naquilo que você guardou no seu coração. Mas Deus quer te transformar, porque essa é a ação da carne. A ação do Espírito é a bondade, a fidelidade, a mansidão, é a humildade, a fé e o domínio próprio. É o que o Espírito Santo gera dentro de nós. Então, não carregue nada que não é de Deus dentro de você e tenha prazer nisso, porque aquilo que não é de Deus dentro de você é câncer dentro de você. Amém, irmãos? Isso mata a ação do Espírito Santo, isso limita a ação do Espírito Santo. E é por isso que tem coisas que não mudam. É por isso que entra ano, sai ano, a sua vida em determinada área continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque talvez o perdão que era para você ter liberado, você não liberou. Você continua carregando algumas decepções e mágoas.
Para Deus encher você, você precisa se esvaziar. Você entende isso? Você precisa se esvaziar. Você precisa limpar o seu coração. Você precisa tirar aquilo que não presta para que ele possa pulsar algo novo. Se existe lixo dentro de você, do seu coração, bota para fora. Para que você não se torne um cristão mal-humorado, chato, rabugento, ingrato, resmungão. Nós precisamos abandonar essa postura má, irmãos. Nós temos que ser... A palavra de Deus fala que a igreja primitiva, a igreja que veio após a morte e a ressurreição de Jesus, através dos apóstolos, era uma igreja que caía na graça das pessoas. Não é uma igreja que procura agradar todo mundo, mas é uma igreja que tinha Cristo como essência e tinha um amor no coração de cada um deles. Essa é a igreja que nós temos que ser. Então precisamos fazer isso, precisamos retirar aquilo que não presta. Mas em segundo lugar, nós precisamos guardar o nosso coração e decidir não depositar mais lixo dentro dele. Não basta só retirar, mas amanhã você pode ter uma situação e a partir daquela situação de novo guardar mágoas. A sua decisão é de não colocar mais, é de não aceitar mais isso. É fazer como o rei Davi disse, lá em Salmos capítulo 51, versículo 10. Ele disse assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. É esse coração, irmãos, que nós precisamos buscar em Deus, um coração puro, um coração que não é dominado por sentimentos ruins, é um coração que não leva a eu julgar as pessoas com aquilo que eu estou vendo, mas que eu possa amar as pessoas em primeiro lugar. Um coração puro em Deus. É você quem decide o que entra e sai do seu coração. É por isso, meu irmão, que eu quero dizer para você: seja firme, seja rigoroso, seja seletivo, não guarde dentro de você qualquer coisa. É você que define o que entra e o que sai. Por que você dá o direito de alguém fechar o seu coração? Não é porque uma pessoa prejudicou, ofendeu você, que você deve dar a ela o direito do seu coração ser contaminado. Não faça isso. As pessoas, elas lidam com as tentações, com os seus erros, com as suas compulsões, e nessas lutas elas podem ofender e magoar você, mas é o problema delas, é o pecado delas. Não é porque alguém está pecando que agora eu vou colocar essa dor e eu vou começar a pecar a partir disso. Quantos estão entendendo essa palavra? É você que decide. Nós precisamos proteger o nosso coração dessas palavras, dos ataques, mas também nós precisamos proteger o nosso coração, inclusive de Satanás. Porque quando nós abrimos para esses ressentimentos, para esse lixo, Satanás ele toma proveito. E sabe o que ele faz? Olha lá o que está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 19. A palavra de Deus fala assim, Mateus 13, 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. O que esse texto está querendo dizer mais ou menos é que Satanás ele consegue fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, e ele consegue inclusive retirar aquilo de bom que está lá dentro. Quando você começa a acumular coisas ruins, quando você mantém dentro de você coisas que não prestam, você dá legalidade para o inimigo acessar aquilo que está dentro de você. E até mesmo aquelas experiências que você teve com Deus, as promessas de Deus, as direções de Deus para a sua vida, agora elas começam a desaparecer. Aquilo já não é mais nem lembrado, porque Satanás tirou.
E aí você começa a ficar sujeito apenas às suas emoções. Ele quer roubar as coisas boas que está dentro de você. Não permita isso. Não deixe que isso aconteça. Você não precisa e não deve carregar isso, porque Jesus já fez isso por você. Você não precisa carregar esse lixo. Você não precisa carregar essa dor. Você não precisa carregar esses ressentimentos, porque Jesus já fez isso por nós. Você sabia disso? Eu quero ler um texto com vocês lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3 a 12. Meus irmãos, eu acho lindo esse texto. Talvez é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. É uma palavra profética sobre Jesus. Esse texto está falando de Jesus e você vai entender. Olha só o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele já fez por nós. Quando isso foi escrito ainda não havia acontecido, mas isso já aconteceu. Isaías 53, versículo 3 a 12. Deus diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para Ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos culpados pelo castigo que Ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos mortos, foi morto por causa dos nossos pecados, o pecado do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, Ele quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o seu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua decisão, por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim, os pecados deles serão perdoados. E o versículo 12, ele termina assim: por isso, eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Jesus já levou toda a dor, Jesus já levou todo o pecado, Jesus já levou todo o sofrimento, Jesus já levou todos os sentimentos ruins, toda a mágoa, já está nele. Você não precisa mais carregar isso. Entregue na cruz de Cristo, que esse é o lugar. Amém, irmãos? Oh, meu Deus. Aleluia. Deixe na cruz.
Deixe na cruz, esse é o lugar certo. Em terceiro e último lugar, eu protejo o meu coração quando eu decido enchê-lo com a presença de Deus e da sua palavra. Lá em Salmo 119, versículo 11, o salmista nos dá uma lição. Ele diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, quanto mais cheios de Deus e da palavra de Deus, mais protegidos estará o nosso coração. Mais protegidos estaremos na presença do Senhor. Nós, quando estamos cheios de Deus e da sua palavra, nós podemos entender completamente o propósito da nossa vida. E Deus, Ele te chamou para ser um motivador, uma pessoa empolgante, uma pessoa influente, uma pessoa animada, uma pessoa edificante, um pacificador, uma pessoa cheia de vida, que transmite vida. Deus não te fez para ser uma pessoa rabugenta, Deus não te fez assim, e não quer que você seja isso. Ele quer transformar você. Mas para isso você tem que buscar e desejar profundamente, buscar a presença dEle em todo o tempo. Em todo o tempo, busque o Senhor, busque na palavra. Eu desafiei a igreja a ler a Bíblia inteira esse ano. Busque ler a palavra, meditar na palavra, buscar a direção de Deus na sua palavra. Busque ouvir músicas que edificam a sua vida. Saia da frente de novela, meu irmão, de coisas que não edificam você. Isso, na verdade, acaba influenciando você negativamente. Pelos olhos, Satanás consegue plantar mentiras no seu coração. Tem tantas coisas que nós perdemos tempo na mídia, na internet, no celular. Irmãos, procure tempo de qualidade com Deus, tempo de oração, de intimidade, de jejum. Você precisa ser cheio da presença de Deus, ser cheio da manifestação da glória de Deus dentro de você, porque quando você está cheio dele, não tem lugar para a manifestação de Satanás na sua vida, porque na sua essência é uma essência divina. E porque você tem Deus dentro de você, coisas boas fluirão a partir de você, através de você. Seja seletivo. O que você tem visto, o que você tem ouvido, tem edificado a sua vida? Até amizades, até pessoas que não te ajudam na edificação, tome cuidado. Amizade, irmãos, é uma palavra muito séria, porque amigo é aquele que te leva a te aproximar de Deus. Se uma pessoa não te leva a te aproximar de Deus, ele pode ser uma pessoa onde você tem um contato para ser influência na vida dele, para evangelizar, mas a partir do momento que você torna essa pessoa seu amigo, você está abrindo seu coração e está dando a ele o direito de ser influência sobre você. E aí que é o problema. Pessoas boas estão sendo influenciadas por pessoas más. A quem você tem buscado conselho? A quem você tem dado ouvidos? O que está dentro do seu coração? Nós precisamos remover esse lixo. Eu queria que você fechasse seus olhos. E a minha oração agora é que o Espírito Santo traga a revelação a você. De coisas, de atitudes, de sentimentos. Talvez ele vai trazer até lembranças. E essa lembrança vai trazer sentimento. De pessoas que magoaram, ofenderam. Pessoas que trouxeram muita dor a você. E talvez você pense, eu já perdoei, mas seja honesto com você mesmo. Se aquela lembrança ainda te causa dor, se aquilo que você viveu, mesmo que seja tantos anos atrás, quando você era criança, se ainda dói em você, meu irmão, você está carregando algo que está prejudicando a sua vida, e você precisa entregar
no altar, você precisa entregar na cruz de Cristo. Você não pode mais carregar isso, porque isso está contaminando você, o seu coração, e isso impede uma ação completa de Deus na sua vida. Abra mão disso. Tanta gente que carrega culpa, tanta gente que carrega desprezo, tanta gente que carrega mentiras do inimigo. Livre-se disso. Faça isso ainda hoje.